Olá, eu sou a Júlia Souto e hoje vou apresentar o primeiro seminário da matéria de Processos Catalíticos Industriais, ministrado pela professora Cíntia de Castro. O artigo escolhido foi publicado na revista Fuel, que é uma revista que ela é voltada muito para a área de combustíveis, produção de combustíveis e biocombustíveis. Ele foi publicado em 2020, tem como título a produção eficiente, de biodiesel a partir de um processo catalítico, usando nanopartículas de resíduos agroindustriais, que são ricos em açúcar. Bom, então fazendo uma pequena introdução, o que é o biodiesel? O biodiesel é um combustível alternativo que vem com uma proposta de substituir o diesel que é produzido através do petróleo, e ele tem como característica a biodegradabilidade, não toxicidade e a redução das emissões de poluentes. O biodiesel ele provém de plantas, de óleos, de plantas, de sementes, e é uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos de cadeia longa, e eles são produzidos por meio de um processo de transesterificação catalisada. Essa cinética, essa reação, ela é um processo mais lento, e por isso vários catalisadores são propostos para acelerar a reação, como, por exemplo, catalisadores homogêneos em sua maioria, incluindo hidróxidos alcalinos, como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, ou catalisadores ácidos, como ácido sulfúrico e ácido clorídrico. E nesse artigo, eles vão estudar os resíduos que são ricos em óxido de cálcio, principalmente os derivados de atividades agrícolas e industriais que são produzidos no mundo inteiro e que podem ser utilizados como catalisadores comerciais, pois eles são ricos em óxido de cálcio, como eu falei. As vantagens do uso desse tipo de catalisador, que é um catalisador sólido, é devido à sua alta basicidade, condições de reação que são mais moderadas, o que demanda menor energia e menos dinheiro, o menor malefício ao meio ambiente, pois eles são produzidos a partir de resíduos, e a alta conversão de biodiesel. Bom, mas então qual que é o objetivo deste artigo? Ele vai investigar a atividade catalítica de um resíduo da agroindústria de beterraba. Como a gente sabe, a beterraba ela é muito utilizada para a produção de açúcar. Só que também os resíduos gerados por ela são ricos em óxido de cálcio, que pode ser uma fonte de catalisadores desse tipo. Com isso, os grandes resíduos que são gerados, eles podem ser reutilizados como catalisadores. Então, eles vão buscar a otimização dos parâmetros operacionais, ou seja, a quantidade de catalisador que vai ser utilizado, a razão de metanol e óleo que será utilizado, o tempo de reação e temperatura. Então, eles vão simular mesmo a reação de transesterificação utilizando este novo catalisador. Bom, dentre os materiais utilizados, eles vão usar o óleo de girassol como a principal fonte de ácidos graxos, os resíduos agroindustriais da beterraba bruta como catalisador, e o metanol, que é necessário para os processos que é um reagente necessário para os processos de transesterificação. Bom, dentro dos métodos utilizados no artigo, aqui eles chamam de resíduos de beterraba industrial como RBIW, e assim a gente vai utilizar durante toda a apresentação. Ele primeiro foi seco em um forno durante a noite a 100 graus Celsius e pulverizado e calcinado em diferentes temperaturas, pois esse vai ser um dos parâmetros a ser avaliado, que variou entre 600 a 1000 graus Celsius, e uma taxa de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto durante 2 horas. O material ele foi caracterizado a partir da sua decomposição térmica sob o fluxo de gás nitrogênio, composição elementar do RBIW, resíduo de beterraba, utilizando o espectrofotômetro dispersivo de fluorescências de raio-x, a sua estrutura cristalina,
através de difração de raios-x e a sua morfologia, usando microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia FT-IR. Além disso, também foi avaliada a área superficial do material a partir da adsorção e desorção de nitrogênio e os dados avaliados a partir do método BET. Além disso, também foi observada a basicidade dos catalisadores à base de óxido de cálcio a partir de uma desorção programada por temperatura, usando micromeríticos da unidade de adsorção. Aqui neste fluxograma, podemos observar os passos em que o material ele passa, né? Então, primeiro uma caracterização do catalisador e a sua calcinação, uma caracterização do óleo a ser utilizado, a transesterificação com a adição do metanol e depois a separação de biodiesel e glicerol, que são os dois produtos formados. Bom, para parabenizar todos os resultados obtidos, as reações de transesterificação foram conduzidas em um frasco de 50 ml, anexado a um condensador em um banho de óleo sobre agitação. Além disso, cada frasco possuía 20 gramas de óleo de girassol, que foi imerso no banho de óleo e aquecido até uma temperatura desejada. Essa temperatura ela também foi um dos parâmetros para observar as condições de reação. Em seguida, uma mistura do catalisador calcinado e do metanol foi adicionado ao óleo. Esses dois parâmetros também foram utilizados para saber as melhores condições de reação. Após o tempo projetado, o catalisador foi separado da mistura de reação por centrifugação durante 10 minutos a uma velocidade de 50.000 RPM. O excesso de metanol foi evaporado em um forno a seco por 2 horas a 70 graus Celsius. Por que o catalisador foi separado? Também foi avaliada a sua reutilização, quantos ciclos ele poderia ser reutilizado. Depois disso, o glicerol, que foi um dos produtos gerados além do biodiesel, foi separado do biodiesel por um funil separador e o biodiesel lavado com água destilada para remover quaisquer impurezas, vestígios de partículas de catalisador ou glicerol que poderia estar presente. Bom, aqui nós temos a reação de produção do biodiesel a partir dos triglicerídeos, onde a gente pode observar a proporção de 1 triglicerídeo para 3 metanol, produzindo 3 moléculas de biodiesel e 1 de glicerol. Esses produtos, essa mistura, também foram caracterizados a partir de uma ressonância magnética nuclear de prótons, produzindo intervalos de tempo selecionados, né, para observar a porcentagem de conversão do óleo em biodiesel. Além disso, foram avaliadas as propriedades do combustível, que são regulamentadas por órgãos internacionais, como a STM e a AEM, americana e europeia. Então, foram avaliadas a viscosidade cinemática, densidade, número de cetano e propriedades de fluxo frio, como ponto de fluidez, ponto de nuvem e ponto de fulgor. Partindo agora para os resultados, a termogravimetria mostrou que a temperatura ideal de calcinação é de 700 graus Celsius, porque nessa temperatura uma maior quantidade de CaCO3 foi transformada em óxido de cálcio, através dessa reação onde também há a liberação de CO2. A partir da fluorescência de raios-x, observou-se que 90% da composição do material calcinado é óxido de cálcio. E os resultados da difração de raio-x mostrou também que o aumento da temperatura de calcinação, os cristais eram cerca de 3 vezes menores e isso resultava em uma conversão 3 vezes maior. E esse fato pode ser comprovado a partir da adsorção e desorção de nitrogênio, onde observou-se que, depois da calcinação, a área superficial do material aumentou de 17,7 para 46,8 metros quadrados por grama. Então, quanto maior a área superficial de um catalisador, mais efetiva é a catálise e maior é a sua atividade catalítica. Bom, mesmo tendo com que a maior porcentagem de óxido de cálcio foi o material calcinado a 700 graus Celsius, observou-se que o material que teve maior conversão foi o calcinado a 800 graus Celsius. Então, assim, ele foi usado como base para analisar os outros parâmetros.
A taxa de conversão de triglicerídeos em biodiesel é muito aumentada conforme maior for a quantidade de catalisador utilizado. Então, eles utilizam uma faixa como base de 0,1 a 5% em peso. A conversão máxima ela foi observada quando utilizou-se 1% de massa de catalisador, sendo ela de 97%. E que em maiores quantidades de catalisador não tinha nenhum efeito significativo, a conversão não aumentava. A diferença de temperatura da reação, ela afetou a conversão apenas no começo da reação, então nos primeiros minutos. Depois de um certo tempo, viu-se que essa proporção, ela não aumentava nem diminuía. Então, eles observaram que o ideal seria cerca de 1 a 2 horas de reação, onde a melhor temperatura para a reação ocorrer seria de 75 graus Celsius com maior conversão. Várias proporções de metanol e óleo foram testadas. Observava-se no papel que a proporção seria de 3 metanóis para 1 triglicerídeos. No entanto, o excesso de metanol também aumentou a conversão. E estabeleceu-se que o mais vantajoso e seria mais barato seria uma proporção de 4,5 metanóis para 1 de triglicerídeos. O catalisador também foi reutilizado e observou-se que até 5 ciclos não há uma perda significativa de atividade catalítica. Bom, aqui eu trouxe duas tabelas. A primeira, onde compara outros catalisadores à base de óxido de cálcio, só que providos de outras matérias, como casca de ovo, casca de caranguejo, osso bovino, resíduo de papel, de indústria de papel, e o resíduo da produção de açúcar a partir da beterraba. Como a gente pode ver, comparando com os outros, a temperatura de calcinação ela é muito parecida, o tempo de calcinação também. No entanto, para o catalisador feito nesse artigo, a temperatura de transesterificação deveria ser um pouco maior, no entanto, com um tempo menor e uma menor quantidade de catalisador. Além disso, também há uma menor proporção de metanol e triglicerídeos a ser utilizada. Quanto aos parâmetros físico-químicos, que são estabelecidos pela ASTM e pela EN, essas aqui descritas, observou-se que os seus parâmetros eles são muito próximos do que o desejado, ficando ali alguns dentro do limite, como a densidade e como a quantidade de fósforo, mas que outros passou um pouco a mais, que podem ser regulados a partir de um pós-tratamento do biodiesel. E para finalizar, aqui estão algumas conclusões minhas e também conclusões que eles tiraram do artigo. Primeiro, eu achei muito interessante a matéria-prima que eles utilizaram como catalisador, que é o resíduo agroindustrial da beterraba, que em muitos lugares é a principal fonte de açúcar. Então isso é muito interessante porque você tem um ciclo do carbono muito mais positivo, com menor emissão, além de que ele é muito ativo para a transesterificação. Nisso, uma temperatura de calcinação que já é uma temperatura observada em outros catalisadores, então não é uma coisa que fica muito fora da realidade que já existe, além de observar essa característica de que em menores temperaturas a formação do catalisador não é tão efetiva. Ele é muito a sua atividade catalítica é muito alta para esse catalisador calcinado a 800 graus Celsius. Isso se deve muito à área superficial e também ao tamanho de partícula, porque se você tem uma maior área superficial, você tem mais contato com o seu reagente, então isso facilita e aumenta a atividade catalítica.
A conversão de óleo de girassol em biodiesel, ela é muito promissora, visto que esses parâmetros, eles já são observados em outras reações com outros catalisadores, e condições de reação que são muito brandas, como a temperatura, a proporção de metanol e óleo. É muito interessante também que eles puderam trazer para o artigo deles como uma forma de enriquecer, né, as propriedades do combustível padronizadas pela ASTM e pela EN. Então é isso, muito obrigada por assistir até aqui.